alunos do 7º ano, paz e bem. Bom, vamos começar a aula de Geografia, o tema é Industrialização. Tenho em mãos o caderno de Geografia e o livro. Vamos lá, nós vamos falar de 3 etapas da industrialização. A primeira é o artesanato, a segunda a manufatura e a terceira a indústria moderna. A gente vai aprender agora as características de cada etapa da industrialização. Preste atenção aí nesse slide. A principal característica do artesanato é a ausência da divisão social do trabalho. Cada pessoa faz um objeto por inteiro, do início ao fim. Então, o que isso quer dizer? No artesanato, você não tem divisão social de trabalho, não tem um grupo trabalhando. No artesanato, uma pessoa trabalha naquele objeto do início ao fim, sozinha, tá? Então, a principal característica do artesanato é essa. Não é ter divisão de trabalho. A pessoa, ela trabalha sozinha do início ao fim, tá certo? Aí tem uma foto, vou colocar na tela de vocês agora, da Vânia Oliveira. É um exemplo de uma artesã que trabalha aí, que faz as suas peças sozinha, tá vendo? Do início ao fim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre manufatura. Bom, a manufatura, ela veio depois do artesanato. Ela predominou muito na Europa entre os séculos 16 e 18. Ela é considerada a etapa intermediária, depois do artesanato. A manufatura, ela é uma etapa em que fica entre o artesanato e a indústria moderna. A sua principal característica é o uso de máquinas simples, máquinas manuais, e tem divisão social de trabalho. O que é isso? Primeiro, a gente teve, perante a industrialização, o processo do artesanato. Depois veio a manufatura. A manufatura já veio com máquinas simples, máquinas manuais, e que tinha sim um grupo trabalhando. Então eu tenho, por exemplo, um sapato em que um determinado grupo faz a sola, outro determinado grupo confecciona o cadarço. Então eu tenho divisão de trabalho na manufatura, o que no artesanato não acontecia. Tá certo? Predominou, como já falei, na Europa, veio depois. Professora, uma dúvida que você pode estar surgindo aí do outro lado. Na manufatura, existe até hoje? Tem processo, tem, por exemplo, fábricas, indústrias que trabalham com a manufatura hoje, nos dias atuais? Eu vou dizer para você, tem, sim, tem manufatura nos dias atuais, mas não é o que predomina. O que predomina a industrialização no Brasil? A indústria moderna. Hoje em dia, o que predomina a industrialização no nosso país e no mundo, no geral, em todos os países. No caso, eu vou mostrar para vocês algumas características sobre a indústria moderna. Eu tenho aí o uso de máquinas cada vez mais complexas, robôs, e a sua principal característica é produzir em larga escala. Professora, o que é a produção em larga escala? O que é produzir em série? Vamos lá, vou te explicar. Produção em larga escala, produzir em série, é produzir muitas peças, é produzir muita quantidade. Então eu tenho um artesanato que demora, em que um artesão dura ali em torno de um dia para confeccionar uma peça. Eu tenho uma manufatura em que confecciona mais peças, mas que dura em torno de um dia, faz ali 200 peças. E eu tenho a indústria moderna que em um dia faz 2.000 peças. Então, a manufatura ali veio nessa questão de ser intermediária entre os dois, e a indústria moderna veio para a produção em larga escala. Vou colocar agora na tela de vocês uma imagem da fábrica da Ford, em que mostra justamente isso. A produção em larga escala, a produção de robôs, de máquinas que você só precisa dar o start, fazer o comando, em que não precisa que o ser humano fique ali do lado, mexendo o tempo todo. E ela produz uma enorme quantidade. Então, gravem isso como característica. Eu posso perguntar para vocês assim, numa futura avaliação ou até mesmo agora.
Mencione para mim uma característica do artesanato, uma característica da manufatura e uma característica da indústria moderna. Pensa, o que você vai me dizer? Artesanato. Característica vem como? Uma pessoa produz aquela peça do início ao fim. Não tem divisão social de trabalho. Manufatura já tem a divisão social de trabalho. Entretanto, ela vem com máquinas simples. Já a indústria moderna vem com máquinas complexas, com uma alta tecnologia, com robôs, produzindo em grande quantidade, em série. Entenderam a diferença das 3 etapas da industrialização? Eu vou colocar agora para vocês, aí na tela, um vídeo sobre a indústria moderna. Esse vídeo, ele está transmitindo uma fábrica e que está passando para vocês como é feito essa produção de um automóvel perante as máquinas, robôs, máquinas de alta complexidade, máquinas de alta tecnologia. Depois, se você quiser baixar, eu vou deixar aí também o link desse vídeo que está no YouTube. Agora a gente vai aprender a classificação da indústria moderna. Eu tenho uma indústria moderna que é uma indústria ampla, que se classifica em 3 tipos. Que tipos são esses? Indústria de transformação, indústria extrativa e indústria de construção. Bom, professora, já dá para eu entender um pouquinho pela palavra. Transformação, ela transforma alguma coisa. Extrativa, ela extrai. E construção, ela constrói. Muito bem, então vamos partir desse ponto aí. Classificação dessa indústria moderna. Você tem que saber essas 3 indústrias, esses 3 tipos. Então eu tenho transformação, em que também se divide. Então eu tenho a indústria de transformação, que se divide em bens de produção, em bens intermediários e bens de consumo. O que seria isso? Eu tenho bens de produção, as indústrias de base, que confeccionam o aço, o ferro, que as outras indústrias vão precisar para fazer as máquinas. Então, por exemplo, uma indústria que confecciona uma máquina de costura, ela está dentro do grupo das indústrias de bens intermediários, porque ela precisou de um material para fazer essa máquina de costura. Esse material ela encontrou onde? Na indústria de bens de produção, que é a de base, o começo. E a indústria que vende pra gente? É a indústria de bens de consumo. É o que produz o material diário, aquele que a gente vai lá no supermercado comprar. E aí eu tenho indústria de bens de consumo, duráveis e não duráveis. O que é a indústria durável? É um tipo de indústria que confecciona móveis, eletrodomésticos, automóveis. E não duráveis? Não duráveis, alimentos, remédios, bebidas, basicamente aquilo que tem validade. Então a indústria que é não durável é uma indústria que confecciona objetos e alimentos com validade. Já a indústria durável são determinados produtos que não possuem validade, né? Que tem um tempo de duração mais longo. Aí se eu estivesse na sala de aula agora com vocês, provavelmente um aluno ia me perguntar assim: professora, a senhora está falando que celular não tem validade, mas o meu não passa de 1 ano. Ele estraga, ele fica ruim. Aí eu vou falar: mas ele tem validade? Quando você compra o seu celular, vem lá no rótulo? Não, não vem. Então, produtos com validade, indústria não durável. Produtos sem validade, com uma validade, a gente diz assim, com uma duração a longo prazo, duráveis. Agora eu vou mostrar para vocês a indústria extrativa. Indústria extrativa são indústrias que trabalham com extração de petróleo, de mineração, que extraem os minérios da natureza. Então eu tenho uma imagem aí como exemplo para vocês. No livro de vocês também tem uma imagem, tá? É uma das indústrias mais fáceis de você entender,
Porque o nome já diz, extrativa, extração. Extração de quê, professora? Dos minérios da natureza. Indústria de construção, que constrói alguma coisa. Então, aquela indústria que fabrica navios, ela tem um nome. Qual é o nome? Naval. Então, a indústria de construção, ela também se divide em 3. Para você poder entender isso, você tem que anotar no seu caderno, pegar esse slide que a professora está passando e anotar, porque senão você vai se embolar. Porque industrialização são vários tipos de indústrias, entendeu? Indústria de construção, fabricação de navios, naval. Casas e edifícios comerciais, civil. Rodovias, aeroportos e túneis, construção pesada. Então eu tenho uma indústria de construção que se divide em 3, naval, civil e pesada. Tá certo? Eu vou pedir para que vocês agora façam uma leitura do capítulo 4 e marque em seu livro algumas páginas. Página 85, página 87, página 88 e página 89. Então, a 85, 87, 88 e 89, você vai destacar com o seu marca-texto a página inteira, todos os textos que estão ali, tá certo? Faça isso agora. Pause meu vídeo, pegue seu livro de geografia e destaque. No final do vídeo, você faça a leitura. Atividades. As atividades que eu vou passar para vocês são do livro, páginas 86 e 87. Então você vai responder essas 2 páginas. E depois você vai abrir aqui no aplicativo Plural e vai fazer a lista de exercício que eu coloquei para você lá, tá bom? Então, no mais é isso. Paz e bem. Eu espero logo estar junto com vocês novamente. Um beijo e um abraço. Fiquem bem.